Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. Muito bem, uma vez mais, bom dia. Temos vindo a anunciar ao longo desta manhã informativa. A nossa convidada hoje no Café Central é Adama Jaló, que já cá está connosco. É analista de perfil comportamental. Bom, ela dizia-me há instantes que é a terceira vez que vem a Cabo Verde. Bom dia. Bom dia, Carlos Santos. Muito obrigada. Está a gostar de Cabo Verde? Muito. Tenho sido muito bem tratada aqui. Muito obrigada desde já pela oportunidade. Mas a sua estada em Cabo Verde, mais uma vez, tem que ver com, digamos, a sua área de atuação, da análise de perfil comportamental. É verdade, Carlos. Isto quer dizer que há muita procura, ou pelo menos há alguma procura no mercado cabo-verdiano. Há alguma procura, há muita receptividade. Como disse bem, eu sou analista de perfil comportamental, sou guineense, tenho vindo a trabalhar nos mercados da CPLP, entre Portugal, Angola, Moçambique, agora também Cabo Verde, a Guiné. Mas tudo começou na Inglaterra, onde eu trabalhei, e tive acesso a esta ferramenta de análise de perfil comportamental, que se calhar vamos começar por explicar o que é. Sim. É verdade, perfil comportamental é uma descodificação para perceber a tendência de comportamentos de uma determinada pessoa face a um estímulo, não é? Ou seja, são os nossos comportamentos. E existem várias formas de percebermos qual é a nossa tendência de comportamento. Existem vários perfis comportamentais, entre o DISC, Insights, PDA, mas hoje especificamente vamos falar de uma ferramenta que é Clarity 4D, que em inglês quer dizer clareza em 4 dimensões, não é? Ou seja, acima de tudo, termos o autoconhecimento para perceber qual é a nossa essência, ou seja, o que é a essência? Passo aqui a expressão, é aquilo que é essencial para alguém ser ou deixar de ser. Então, quais é que são as nossas tendências comportamentais? Estamos a falar de tendência para não colocar as pessoas em caixas. Ou seja, tenho um perfil comportamental e acabou-se? Não. O perfil comportamental serve para fazermos o raio-x, de perceber qual é a nossa essência, qual é a nossa forma de comportamento, mas depois disso, perceber como é que nós podemos nos desenvolver, autodesenvolver. Portanto, este é aqui um processo, não é? É exatamente isso, Carlos. Tocou na palavra certa, de um processo de, enquanto seres humanos, nós nascemos para progredir, crescer. E só conseguimos fazê-lo a partir do momento que nós temos clareza de onde é que nós estamos, não é? E para onde é que nós temos de ir. Então, o perfil comportamental ajuda-nos a ter esse autoconhecimento, mais ainda ajuda-nos a perceber como é que são as outras pessoas. E daqui a pouco vou falar então dos 4 tipos de perfis comportamentais que nós podemos ter numa família, numa instituição, numa equipa, num país, não é? E como é que nós aceitamos a diferença, não é? E aproveitamos a diversidade para gerar valor, porque está no nosso DNA que vivemos, trabalhamos em equipas, grupos, tribos, então faz sentido não só conhecer a nossa forma de comportamental ou de comunicar, mas também reconhecer as formas de comunicar das outras pessoas, porque só assim conseguimos trazer melhores resultados através da complementariedade. E quando nós não temos consciência disso, o que é que acontece nas instituições, nas equipas? São guerras, não é? São egos, ou seja, da minha maneira é que é melhor e não da maneira do Carlos. E então o que nós temos vindo a trazer... Olha, devia vir fazer isso aqui na RTC. Definitivamente. E vamos já aqui com uma parceria. E acredita que, Carlos, essa sua reação é a reação que 4 de cada 5 pessoas, ou 4,5 de cada 5 pessoas em qualquer sociedade, eu estou-lhe a dizer qualquer sociedade porque eu tive acesso a esta ferramenta em Londres, não é? Só muda a morada. A questão da comunicação efetiva, não é? Comunicação é o que é? É o ato de tornar comum, de partilhar. Se eu quero partilhar algo para o Carlos, tem que ser na sua linguagem, na sua forma de comunicar, não da minha. Então, para isso, eu tenho que conhecer primeiro qual é que é a minha, para depois baixar o meu ego e saber que eu tenho que comunicar na sua linguagem. Para quê? No final do dia, enquanto estamos nestas interações, estamos o tempo todo a comunicar, a partilhar, seja por comunicação verbal ou não verbal. E é a chave
para acender a produtividade, a conexão nas relações interpessoais. Portanto, isso é importante até porque dentro das organizações a gente ouve muitas vezes, aliás, as lideranças dizem sempre, bom, eu não lhe vou dizer isso porque posso estar a ferir a sua suscetibilidade. Portanto, a partir do momento em que a gente já conhece o perfil comportamental dessa pessoa, desse colaborador, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil, daí a importância, daí tem sido uma missão de vida para nós enquanto analistas, e eu falo de mim especificamente porque eu hoje em dia sou a diretora regional desta ferramenta para o mercado da CPLP, para os países de língua oficial portuguesa, portanto incluindo Brasil, Timor, Portugal e tudo mais. E o desafio principal das instituições não são as tarefas, não é propriamente o negócio, mas sim o relacionamento entre as pessoas, ou seja, a gestão desse relacionamento, a forma como eu comunico. A partir do momento que eu sei que sou uma pessoa de mais ação, muito direta, e se o meu líder me diz, olha, Adama, hoje não pensaste nos riscos antes de implementar este projeto, foste muito acelerada e era necessário alguma cautela, alguma análise, eu não posso levar a mal, porque eu já sei que eu naturalmente posso ser de muito avanço, não é? E se eu sei que não sou assim, muito menos, não é? E o que é que passa a acontecer? Nós passamos a perceber os nossos gifts e passamos a ter aliados, porque eu consigo até um certo ponto, o Carlos vai conseguir até um determinado ponto. E se calhar neste momento era importante falarmos então que tipos de perfis comportamentais existem, não é? Para cada um perceber que se existimos é porque contamos. Como é que cada um de nós conta aqui na RTC, não é? A questão dos perfis comportamentais existe já desde a Grécia Antiga, desde a famosa frase do Sócrates que diz-nos: conhece-te a ti mesmo e tem sabedoria, não é? E então, anos mais tarde, o médico Hipócrates fala-nos dos diferentes fluidos corporais, também da tendência de comportamento dos seus pacientes, e mais tarde o Carl Jung, psicólogo, fala-nos aqui, vou falar aqui da teoria do Carl Jung, dos 4 tipos de perfis, e existem designações diferentes para cada ferramenta. Hoje estamos a falar da Clarity 4D, como eu disse inicialmente, que é a clareza, uma ferramenta baseada da UK e que usa a teoria do Carl Jung para falarmos dos perfis comportamentais. E então fala-nos aqui do desenvolvimento pessoal e profissional em 4 dimensões. O primeiro D, descobre-te, conhece-te a ti mesmo, não é? O autoconhecimento. O segundo D, discutir, ou seja, agora que eu sei como é que eu sou, como é que os outros me veem? Porque é muito importante termos esse feedback. Feedback leva-nos ao feed forward, a andarmos para a frente, não é? O retorno. Depois disso, perceber onde é que eu tenho que diversificar. Agora que eu sei como é que eu sou e como é que o outro me vê, o que é que eu tenho que passar a fazer mais? O que é que tenho que manter, eliminar ou intensificar? E depois o 4 D, do desenvolvimento, que é aqui que está a chave desta ferramenta, que não só também é o conhecer, saber quem é que nós temos nas nossas instituições, como é que nós podemos utilizar da melhor forma cada uma das competências e como é que nós podemos trabalhar a questão da complementariedade, mas acima de tudo o desenvolvimento. Acha que as organizações, as empresas estão, digamos, propensas, estão abertas a esse tipo de conhecimento, de abordagem comportamental? Definitivamente, porque hoje em dia, Carlos, nós temos aqui um estudo, vários cruzamentos de estudos, mas eu agora vou-lhe falar aqui de um estudo recente da Universidade da Harvard, que diz-nos que 85% do sucesso financeiro das instituições é gerado pelas soft skills, que quer dizer o quê? As nossas habilidades de comunicar, de gerir as nossas emoções, de trabalhar em equipa, de liderança, que no fundo é a capacidade de persuasão para o bem comum, contra 15% da parte técnica. Não quer dizer que a parte técnica não é importante, mas se eu sou um profissional altamente competente, não é? Com vários skills, mas que eu não consigo sequer dizer um bom dia ao meu colega, que eu não tenho capacidade de trabalhar em equipa. Tem competências, não é? Tenho todas essas competências, essas qualificações profissionais, mas depois sou irritadiço, portanto não me dou bem com ninguém. Não consigo ouvir, não tenho empatia, e então as empresas estão a apostar muito. Porquê? Porque também entendemos que as empresas, as instituições, os projetos são feitos de
pessoas. Nós servimos a pessoas. Os nossos clientes, os nossos stakeholders, os nossos fornecedores são pessoas. Se nós não entendermos de pessoas, do que é que nós vamos entender? Então, vamos passar agora a perceber que tipo de pessoas é que estamos aqui a falar, ou qual é a tendência, que é para não colocarmos as pessoas em caixas de que só somos de energia vermelha e acabou, mas temos a tendência para ser. Então temos o perfil, vamos começar com a energia. Sim, porque vocês aqui nesta ferramenta utilizam a linguagem de cores, não é? Das cores, porquê? Das cores e da energia. Exatamente, e da energia. Porquê? Porque é mais fácil a associação. Então vamos começar com a energia vermelha, que é o fogo. Portanto, tem a ver com os 4 elementos da Terra. O fogo são pessoas da ação, fazer acontecer rápido. Aí em casa, para vocês que já estão-se a identificar, comecem a perceber qual é a tendência do vosso comportamento e como é que trazem valor às instituições. Estas pessoas são focadas, diretas, assertivas, direto ao ponto e fazem acontecer. Ritmo acelerado. Tudo é para amanhã, tudo é para hoje. Portanto, são pessoas que estão orientadas para a ação. Orientadas para a ação, fazer acontecer. Depois, nós temos o psicologicamente oposto, eu aqui vou como que ensinar, não é? Que são as pessoas da energia verde, que é terra, a calma, a harmonia, o servir, o acompanhar, o comprometimento, o fazer para o outro, não é? Estão sempre ali para servir ao outro. Para estas pessoas é paz, não é? Fazer em paz. Aqui é fazer agora, não é? A energia vermelha. E aqui estamos a falar do elemento terra, não é? Energia verde. Follow-up, a consistência. Quando dizem que vão fazer no seu ritmo. Vamos conhecer o terceiro elemento, que são pessoas de energia amarela. Fazer acontecer com entusiasmo, ideias, criatividade, comunicação. Aquelas pessoas quando chegam aqui à rádio já sabemos que vêm em boa disposição, não é? E estão sempre ali para fazer juntos. Gostam de envolvimento e reconhecimento. São persuasivas e são visionárias, não é? Vamos para o psicologicamente oposto. Eu aqui também vou ensinar, fazendo uma pausa, porque são pessoas de observação, análise, detalhes, processos e procedimentos. Fazer bem, com qualidade. E o que é que... Portanto, estamos a falar de uma categoria água, não é? Categoria água, exatamente. E aqui a categoria ar. Eu acho que eu tenho um parceiro aqui na RTC daqui a pouco vai nos ajudar a espalhar a linguagem das cores por Cabo Verde. Exatamente. Então estamos aqui a falar da água. Água debaixo do oceano, não é? É calma, é tranquila. O ar, quando chega... Deixa-me refletir, deixa-me pensar, tenho que pensar dormir sobre o assunto. Dormir sobre o assunto. Aquelas pessoas estão-se a identificar com isto e os outros líderes que estão ali, eu queria ação rápido, mas aquele meu colaborador quer pensar. Sim, como é que isto funciona nas equipas? A energia amarela, com a sua capacidade de entusiasmo, criatividade, ideias, abre o negócio, traz ideias. Depois nós temos que passar, ou seja, o ar. Depois temos que passar para a implementação, não é? A energia azul, fogo. Agora que temos a ideia, como é que vamos executar? Resultados, ritmo acelerado, vamos para a energia vermelha. Depois, antes de avançar, precisamos de perceber qual é a afetação de custos, recursos. Vamos fazer como? Quais são os processos? Qual é o caminho? Mais para a esquerda, mais para a direita? Vai-nos trazer benefícios? Vai-nos trazer prejuízo? O que é que temos que cautelar? Processos, energia azul, análise, planeamento, muito importante, não é? Depois de tudo isso, nós queremos sustentabilidade, energia verde, harmonia, aquelas pessoas que estão ali para acompanhar esta fase. Se formos falar aqui da lei do Pareto, do 80-20, muitas vezes 20% dos programas da RTC é que vão gerar 80% dos resultados, não é? Daquilo que nós queremos em termos de resultados. É o que acontece muitas vezes nas instituições. Se calhar temos 20% e já temos um estudo também da Gallup que diz-nos que apenas 13% das pessoas nas instituições dão o seu máximo. O que é que está a acontecer com o restante? Será que não é esta questão, o comportamento? Os nossos CVs fazem-nos chegar aos sítios, mas para nos mantermos lá, são os nossos comportamentos que nós podemos ajustar, como se fosse um carro manual. A primeira não é melhor do que a quinta, mas se eu quero arrancar um carro, é a primeira.
Se eu quero ir para a autoestrada, é a quinta. Atualmente, essencialmente depois da Covid, a ideia de eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, já não se pode ajustar. Ou aquela coisa de pau que nasce torto. Nunca assim direito. Não é bem assim. Hoje em dia precisamos sair da nossa zona de conforto e para que isso aconteça nós temos que ter clareza e perceber onde é que nós estamos. Então esta vinda a Cabo Verde é de facto para nós capacitarmos mais analistas de perfil comportamental, assim como eu, outros analistas que nós temos em Portugal, em Angola, em Moçambique, na Guiné, no Brasil, possam também aqui em Cabo Verde, já existem vários, tenho a certeza de outras. Portanto, vocês vão ter algumas ações de certificação. Dessa ferramenta da análise de perfil comportamental, é? É verdade, temos nos dias, já amanhã, dia 29, sim, amanhã 29 exatamente, sim. No Hotel Pérola, durante 3 dias, vamos ter a certificação que vai essencialmente permitir aos participantes começarem a dominar esta questão dos comportamentos nas suas instituições, nos seus projetos. O público-alvo qual é? São líderes, são gestores de pessoas, é qualquer profissional que se preocupe com esta questão do autodesenvolvimento e também poder servir aos seus projetos, às suas equipas da melhor forma, não é? E depois vão passar a ter um certificado internacional reconhecido pelo Reino Unido e vão ter a habilidade para começar a disseminar esta dinâmica. Portanto, é uma espécie de formação de formadores. Exatamente, mas para esta área. Para esta área. Para claro, não ser apenas a Adama ou Bruno Samora ou a Amália, que são outros analistas que temos nos outros países, a entregar. Eu não quero que seja sempre chamada a Adama para vir fazer para a RTC, para o Hotel Pérola, por exemplo, que é uma das instituições que já investiu aqui em Cabo Verde, a Praia Tour. Só a título de exemplo, nesta certificação vamos ter a RTC também, alguns colegas a participarem, vamos ter a Enacol, vamos ter algumas outras empresas mais pequenas e pessoas também a nível individual, coaches que querem diversificar os seus serviços e dar mais clareza aos seus clientes e também ajudar as equipas a entenderem-se mais para trabalharmos numa lógica de colaboração, de complementaridade e pensando no Kaizen. Como os japoneses dizem, melhoria contínua. Eu posso até ter um pouco destas 4 energias, aliás, é o que o Carl Jung nos diz, mas temos a tendência e a dada altura pode não servir nas nossas instituições. Eu posso ter essa tendência de energia vermelha, da ação, resultados, mas a RTC neste momento está a precisar de fazer o follow-up, o acompanhamento dos projetos que nós já temos para continuar mais sustentável. Ou então, tudo o que nós já fizemos até hoje já não serve, precisamos de criatividade, precisamos de persuadir para o bem comum. Então, como é que eu estico-me para estas outras áreas? Às vezes eu não preciso de me esticar, basta só reconhecer estas qualidades nos meus colegas, em vez de vê-los como inimigos. Vão ser aliados, porque eu vou trazer a implementação, o colega vai trazer as ideias, eu vou trazer a análise, o outro colega vai trazer a harmonia, valores, o acompanhamento. Então encontramos-nos aonde? No centro. Mas só conseguimos fazer isso depois de um banho de autoconhecimento profundo, de pararmos com o abandono do julgamento e aceitar a diversidade. Para mim agora é uma missão de vida, é um lifestyle, porque foi um abre-olho muito grande. Eu tinha 27 anos na altura, quando eu tive acesso a essa ferramenta. Mas de quanto tempo é que uma empresa precisa, de uma organização precisa para começar a implementar, digamos, essa ferramenta, para conhecer os perfis dos colaboradores? O mínimo, estamos a falar de uma dinâmica que nós chamamos team gathering, que em inglês quer dizer juntarmos-nos, não é? Mais do que uma reunião, porque é algo altamente interativo. O mínimo são 4 horas, dependendo do tamanho. Mas para 15 pessoas, uma equipa de 15 pessoas, por exemplo, o mínimo são 4 horas. Nós sugerimos um dia inteiro de imersão para o primeiro passo, porque estamos a falar de desenvolvimento, ou seja, isto nunca acaba. O nosso logo é uma hélice, ou seja, como essas telenovelas mexicanas, não é? Episódio 1, Series 1, and so on and so forth. Então, para começar, o primeiro passo é pararmos tudo, sairmos do piloto automático e irmos nos conhecer, irmos fortalecer as nossas alianças. Para isso,
É um dia, pode ser 2 dias, pode-se agrupar com um encontro de quadros. Que na RTC não dá para parar tudo. Não dá, não é? Então dá para nós Vamos irmos fazer aqui fazer por equipas. Sim. 4 horas, por isso é que nós vamos fazer sempre um levantamento e fazemos um trabalho à medida do cliente. Não pode sair, pode ser só 2 horas, só 4 horas. Começamos e pode ser 1 ano, porque depois vamos medir. Hoje eu vou ter com a Praia Tour, a agência, que fizeram em outubro, para saber qual é o impacto desde então, em termos de serviço dos nossos clientes. Qual o Hotel Pérola amanhã, perceber. Sim, porque aqui está o importante atendimento. também são os resultados, não é? São os resultados. É melhorar a comunicação, uma comunicação mais assertiva, mais forte, mas ao mesmo tempo também ter resultados. Exatamente, as instituições existem com o fim último de lucro, com as pessoas, não apesar das pessoas. Por isso é que nós vamos trabalhar as pessoas em simultâneo, lado a lado, com o negócio. Ou seja, como é que nós estamos em termos de conexão? Porque se eu não estou conectada com o Carlos, eu digo 8 e se não me apetecer dormir mais um bocadinho, digo, ai Carlos, tenho uma dor de cabeça, hoje não vou poder vir. Ou diz-me, a dama pode vir à RTC, mas de repente já não vou com a cara desta pessoa, mudo, estou comprometida. Então, o objetivo final é fazer com que as pessoas se apaixonem pelo propósito da instituição e que demos o melhor de cada uma dessas essências para o bem comum. Então, neste momento estamos a fazer várias reuniões também com outras empresas. Existe também um outro projeto que é o Strategic Edge por cabo-verdianos que estão a organizar também para esta jornada toda do autoconhecimento e vale a pena contactarem para saber mais, porque o que as empresas não querem são pessoas não produtivas. Ora, se não tivermos a utilizar o melhor destas pessoas, temos improdutividade constante nas instituições em que temos o corpo presente. Eu vou à RTC, se calhar aqui não dá para ser tão improdutivo assim, porque estamos em ação, mas temos áreas de suporte, não é? Eu vou, pico o ponto, olha que não. pico o ponto e toca a andar. Sim. Sim, há aquela ideia de facto que em relação a determinados colaboradores a chefia tem essa percepção, essa ideia de que com ele não vale a pena, portanto é um peso morto, está aí, é conflituoso, olha, é um caso perdido. Porque não se está a trabalhar a comunicação. Não se está a trabalhar a comunicação, porque às vezes eu própria, enquanto líder, eu estou a comunicar da minha maneira. Eu estou a comunicar apenas de forma criativa, espontânea. Aquele colaborador está desesperado para ter mais informação, mais detalhe, mais planeamento, mais estrutura, mais organização. E normalmente é uma comunicação, digamos, vertical, que vem de cima, é uma ordem. É uma ordem. É para cumprir. E isso é das piores coisas que podem acontecer, porque estamos a matar um talento, não é? E quando nós conhecemos a nossa energia bem, aí conseguimos perceber quando é que aquilo não está a funcionar por nossa culpa, por nossa responsabilidade, porque a culpa, eu tenho culpa, pronto, mas quando eu tenho responsabilidade, eu vou buscar e saber mais e fazer sobre aquilo. Então, não existem, não gosto de generalizações, dizer não existem pesos mortos, não é? Cada caso é um caso, mas vale a pena trabalhar na ciência da comunicação para acender novamente a chama daquela relação, porque às vezes pode ser a relação que já está ali afetada. Se eu já não me dou com aquela liderança e sinto que não há envolvimento, que não há reconhecimento, que há uma postura de comunicação vertical, eu retraio-me. E se estivermos a falar destas energias que são mais introvertidas, têm dificuldade em verbalizar aquilo que sentem. Então temos que ter a capacidade de baixar aquilo que é o nosso ego, olharmos mais para a floresta e não só a árvore. E quando nós estamos a dizer isso é não só sobre mim, e sobre o todo. Porque enquanto líder, eu estou ali para mostrar o caminho. E a minha equipa vai me dizer o como, quando eu tenho uma equipa colaborativa. Mas isso depende muito de mim. Eu estar aqui pela 3ª vez em Cabo Verde eu tenho uma vantagem competitiva muito grande, mas que é feito com intenção todos os dias, não é? Ou seja, como é que eu quero aparecer na RTC? Como é que eu vou adicionar valor à minha conversa com o jornalista Carlos Santos? São todas as energias, é só a minha maneira. Quer dizer, tem que haver uma intenção. Eu dou
o meu 1%, o Carlos dá o seu outro 1%, o colega, e nós chegamos àquilo que é a instituição dos nossos sonhos, o projeto dos nossos sonhos. Então vale a pena, sim, trabalharmos essa comunicação, percebermos o que é que eu já fiz, o que é que eu já fiz para isto funcionar em termos de liderança, de comunicação, de envolver, de valorizar. Hoje em dia os colaboradores não estão nas instituições apenas por questões financeiras. A maior parte está ali muito nesta questão do envolvimento, do reconhecimento, da valorização, de contribuir com valor. De vestir a camisola da organização, da empresa. E transpirar e sentir que eu conto. Aquilo é uma missão, é um serviço público. É público. E quando nós estamos nesta dinâmica, Carlos, é obrigatório termos um accountability, né? Prestação de contas, Já nem precisamos que seja o líder a vir atrás de nós. Porque passamos a saber o quê? A nossa essência. Como é que nós exibimos aquilo que nós já fazemos de olhos fechados? Porque à partida todos nós temos algo para contribuir. Então temos que conhecer isso e orgulharmos-nos disso, aproveitar aquilo que nós não temos tão bom e que o nosso colega ao lado tem e, como dizemos. Trabalho de equipa. Trabalho em equipa. Acha que a partir do momento em que uma empresa, uma organização se apodera dessas ferramentas, sobretudo dessa de análise de perfil comportamental, fica mais fácil pôr de pé um processo de avaliação de competências, de avaliação do desempenho que tem sido um empecilho, digamos um obstáculo, uma dificuldade muito grande em muitas empresas, não conseguem de facto avaliar as competências dos seus colaboradores? Excelente questão. É sobre isso. Quando me perguntou quanto tempo é que as instituições precisam para implementar. Portanto, há várias fases. A primeira fase é sempre esse autoconhecimento, a comunicação efetiva. A segunda fase é avaliar a eficiência com que a equipa toda trabalha, desde a visão, a confiança, a colaboração, o planeamento, criatividade, várias componentes. Vamos saber a eficácia. Depois, vamos partir o one-to-one. Eu, quando estou a fazer uma avaliação de desempenho, eu tenho que ter clareza sobre a minha energia. Se eu tenho uma energia elevadíssima relativamente à comunicação e estou a avaliar alguém de energia de processos, se eu não estiver consciente, eu estou a querer ver aquela pessoa como eu e nunca consigo perceber o caminho que essa pessoa já fez para ser mais comunicativa, para ser mais criativa. Então, nessa altura, quando eu tenho a consciência absoluta, muitas vezes, embora eu seja líder, se eu não domino uma determinada área, se eu não sou um líder empático, por exemplo, e é o melhor daquela pessoa, quando eu tenho a consciência, eu consigo fazer uma avaliação de desempenho em que, apesar de eu ser chefia daquela pessoa, eu sou capaz de reconhecer com um alto nível de destaque a empatia e o impacto direto que aquela empatia, que aquele acompanhamento, aquele compromisso daquele colaborador traz para a instituição, embora eu, enquanto líder, gostasse de ver a pessoa a evoluir para mais ousadia, para mais foco, para mais assertividade. Portanto, quando nós temos isto, e nós já fizemos isso em várias outras empresas, em Angola, nas Nações Unidas, na Guiné, vemos evolução. O feedback que nós temos é realmente, depois desta sessão, agora somos mais colaborativos, agora somos muito mais bem. coesos, abandonamos os julgamentos e abraçamos a diversidade. Então sim, faz toda a diferença. E aliás, há muitas avaliações que não são feitas de forma imparcial, porque nós desconhecemos quando é que estamos a utilizar a nossa energia na dose certa. Se não for utilizada na dose certa, hoje aqui nós só falamos dos aspectos positivos. Acho que temos de ter outras entrevistas para ir outras mais a fundo. Outras conversas. Mas se não utilizamos a dose certa, nós somos percepcionados de uma forma muito diferente. Aqui só a nível de exemplo rápido, para a energia vermelha vamos ser vistos como insensíveis, arrogantes. Aqui vamos ser vistos como os aparecedores, aqueles que estão sempre lá e ofuscam os outros. Aqui vamos ser vistos como lentos, na energia verde, por exemplo. E aqui, como aquelas pessoas que estão sempre lá para criticar.
como gostam de excelência e fazer bem no Energia Azul. Então, é na dose certa, o quanto basta. Muito bem, Adam Jalou, obrigado por ter vindo aqui ao nosso espaço Café Central. Desejo-lhe sucessos aqui, digamos, em mais esta ação no mercado cabo-verdiano. É analista de perfil comportamental. Obrigado uma vez mais pela disponibilidade em ter estado connosco aqui no nosso espaço Café Central. É um tema, de facto, apaixonante. Devemos nos encontrar mais vezes aqui